Olá, está começando mais um Notícia em Detalhe, nosso programa quinzenal com participações especialistas que explicam e discutem temas que impactam o universo da contabilidade. Hoje nós vamos falar sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mais conhecido como FGTS. Você sabe quais são os deveres das empresas e os direitos dos trabalhadores? Continue assistindo esse vídeo e não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e nos acompanhar nas nossas redes sociais. Você sabia que o FGTS foi criado em 1966 pela Lei 5.107? Na época, os funcionários CLT que ficassem por mais de 10 anos no mesmo emprego tinham uma certa estabilidade, porque depois desse tempo, eles só podiam ser demitidos por justa causa, ou seja, por um motivo grave. Isso fazia com que muitas empresas demitissem os trabalhadores antes de completar esses 10 anos de contrato. Mas, como contrapartida, eles tinham que pagar uma indenização por tempo de serviço, para dar um suporte financeiro no caso de demissão e não pesar no bolso dos empregadores. Foi criado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. O depósito passou a ser obrigatório para contratos firmados a partir da Constituição Federal de 1988. Tem direito ao FGTS trabalhadores brasileiros que tenham contrato de trabalho formal, conforme a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, domésticos, temporários, com contrato intermitente válido a partir de 2017, avulsos, safreiros e atletas profissionais. É importante esclarecer que o FGTS não é descontado do salário do trabalhador. O valor é pago pelo empregador por meio das contas da Caixa Econômica Federal que estejam vinculadas ao contrato de trabalho. O depósito é feito no início de cada mês e o atraso pode gerar multas. Bom, para saber mais sobre o assunto, nós convidamos aqui hoje o Jair Cascal Júnior, que é economista. Seja muito bem-vindo, Jair. Muito obrigado, Daniela. É um prazer aqui falar com você. Jair, como falamos agora há pouco, a empresa deve recolher o FGTS mensalmente. Como isso é feito? Antigamente tinha uma guia, a gente comprava até em papelaria e tudo mais, e hoje tem um software chamado CEFIP, que é uma sigla, que significa Sistema Empresa de Recolhimento de FGTS e Informações para a Previdência Social. Nesse software, você insere as informações sobre folha, gera uma guia com código de barras para poder fazer o recolhimento. E tem que recolher o FGTS pessoa física, pessoa jurídica e os chamados contribuintes equiparados à empresa, sujeitos a esse recolhimento do FGTS de acordo com a legislação trabalhista. E Jair, qual que é o percentual que deve ser depositado e quando, qual data isso deve ser feito? O recolhimento é 8% sobre o valor do salário. E o recolhimento é até o dia 7 do mês seguinte ao mês da folha de pagamento. Então tem que ver, assim, prestar atenção, para ver se dia 7 cai num dia útil ou não, porque senão tem que antecipar o recolhimento. E tem alguma forma do trabalhador ir acompanhando esse saldo do fundo de garantia? Sim. A Caixa permite isso. Se você entrar no site da Caixa, ela dá o roteiro para fazer. É bem simples, tá? Só que precisa ter os dados, né? Então tem que ver como é que ele está lá, se está tudo certinho, se a empresa registrou, se está tudo de acordo com a lei, mas a Caixa permite, é bem fácil. Jair, e se o trabalhador perceber que o valor não está de acordo, não foi depositado, o que ele deve fazer? Bem, aí nós precisamos ver alguns detalhes que envolvem a situação da relação do trabalhador com a empresa. Então, primeiro ponto, qual é o vínculo desse trabalhador com o empregador? Se for registrado e a empresa inserir a informação no CEFIP, a cobrança já vai ser feita pelo governo federal, a empresa aparece como devedora. Então, nesse caso, pode entrar na dívida ativa, pode entrar em execução, a própria Caixa vai dando essas informações. Então, nesse ponto, se for registrado e não houver erro nas informações no CEFIP, o próprio governo se encarrega de cobrar. Caso a empresa não insira as informações, o trabalhador pode entrar na justiça contra o empregador.
Agora, tem a situação do trabalhador que não é registrado, porque isso a gente sabe que é uma realidade no país. Então, a situação fica um pouco mais complicada, porque, primeiro, o trabalhador tem que comprovar o vínculo empregatício com a empresa. E a partir dessa comprovação é que o empregador fica obrigado a recolher o que foi determinado, por exemplo, no processo trabalhista. Tá? Então, nesse caso, quando não existe o registro formal, quase sempre vai para a Justiça do Trabalho, porque é muito difícil que tenha um acordo. E tem um detalhe, a súmula 362 do tribunal, ela fala o seguinte, em caso da ciência da lesão, se o trabalhador tomou ciência a partir do dia 13 de novembro de 2014, ele pode reivindicar os últimos 5 anos, guardando aquele prazo legal de 2 anos, que é o prazo que a pessoa tem para entrar na justiça contra a empresa. No caso anterior, tá? Antigamente não prescrevia, eram 30 anos, tá? Então praticamente não prescrevia. Então houve essa mudança da lei até para a questão da agilização dos negócios. Jair, e o que acontece se for o oposto, ou seja, a empresa que atrasou o recolhimento do FGTS? Quais são os impactos para ela? Bom, primeiro tem cobrança de multa e juros, tá? Então vamos supor que a empresa atrase, às vezes tem uma tolerância de prazo. Agora o governo flexibilizou um pouco por conta de todos os problemas que tivemos com o Covid. Mas vamos supor que a empresa não faça o recolhimento. Primeiro, ela não tira esse dinheiro do trabalhador, então a dívida é só dela. O que acontece? Ela vai ter uma multa, e essa multa vai aumentando ao longo do tempo, acho que se não me engano até o patamar de 20%, e paga juros, como todas as dívidas que existem quando a gente tem, por exemplo, com o governo federal. Entrou, atrasou o recolhimento, vem multa e vem juros. Sempre, sempre, sempre. O tratamento dado por FGTS é semelhante ao tratamento dado, por exemplo, para imposto de renda. E para finalizar, em quais casos o trabalhador pode fazer o saque desse fundo? E quais são os tipos de saque? Existe o saque total e o saque parcial. O saque total pode ser feito em várias situações. Eu vou elencar para você aqui. Dispensa sem justa causa, que é o que todo mundo conhece. Rescisão por acordo, quando o empregado faz o acordo com o empregador. Quando compra a casa própria. Quando a gente vai complementar pagamento de imóvel comprado por meio de consórcio. Para complementar pagamento de imóvel financiado pelo sistema financeiro da habitação. Rescisão por término de contrato por prazo determinado, não é indeterminado. Vamos supor, contratou por 2 anos, quando acaba, saca o FGTS. Se a empresa fechar, e aí é bom, se a empresa fechar, vamos torcer para que tenha recolhido, porque se a empresa fecha também não tem, então mesmo tendo o direito de recolher, não vai estar disponível para fazer esse recolhimento. Em caso de desastres naturais, se o trabalhador avulso está empregado por uma identidade de classe, ele fica suspenso por até 90 dias, tá? No caso, para fazer, por exemplo, o saque. Trabalhadores com mais de 70 anos, trabalhadores ou dependentes de portadores de HIV, trabalhadores ou dependentes diagnosticados com câncer, trabalhadores ou dependentes que estejam em estado terminal por causa de uma doença grave, empregados que ficam até 3 anos seguidos ou mais sem trabalhar com carteira assinada. Em caso de morte do trabalhador, os dependentes e herdeiros, judicialmente reconhecidos, podem efetuar o saque. O saque parcial, um pouquinho diferente da situação do saque total, ele tem uma modalidade que está em vigência hoje, que é o saque aniversário, que permite, por exemplo, que o trabalhador possa fazer o saque de uma parte do FGTS uma vez por ano, perto do aniversário. Só que se ele fizer isso, ele fica por 2 anos sem direito de realizar o saque em caso de demissão. O ano passado teve o FGTS emergencial, por conta do Covid, onde podia sacar até um salário mínimo. Esse ano o governo falou alguma coisa, estava pensando, não estava, faz, não faz, mas acabou ainda não fazendo. Então, até agora, o saque emergencial que tinha o ano passado, nessa modalidade, por questão do Covid, até um salário mínimo, não está em vigência.
Tá certo, então. Essa foi a participação do Jair Cascal Júnior, que é economista e também colunista do Portal Contábeis. Muito obrigada pela sua participação, Jair. Disponha, estou sempre às ordens. Além de ampliar o direito indenizatório do trabalhador, que pode, ao final do tempo de atividade, contar com o valor acumulado dos depósitos feitos em seu nome, o FGTS também proporciona as condições necessárias à formação de um fundo de aplicações, voltado para o financiamento de habitações, assim como para investimentos em matérias de interesse público. Esse foi o Notícia em Detalhe de hoje. Não esqueça de dar o like nesse vídeo e se inscrever no nosso canal. Assim você recebe todos os nossos conteúdos em primeira mão. Até mais!